Fala, galerinha do 7º ano, professora Patrícia Aline, professora de gramática. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre o adjunto adverbial. E o que seria o adjunto adverbial? O adjunto adverbial é o termo que denota a circunstância do fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio. O que acontece? Como o próprio nome já sugere, o adjunto adverbial ele vai trabalhar juntamente do verbo, né? Então, ele pode ser representado por um advérbio ou por uma locução adverbial, tá? Ele escolhia calmamente os presentes. Nós temos o verbo escolhia e nós temos o adjunto adverbial calmamente, tá? Esse calmamente está modificando a forma que ele escolhia. Ele poderia escolher rapidamente, ele poderia escolher lentamente, mas não. Ele escolhia calmamente. Então, se eu fosse classificar segundo as classes gramaticais, calmamente seria advérbio, mas sintaticamente é um adjunto adverbial. Então, se atentem a isso, tá? Sintaticamente, calmamente é um adjunto adverbial porque está juntinho do verbo, como o próprio nome já diz, adjunto, junto do verbo, ok? Ele escolhia com calma os presentes. Com calma, está modificando também o verbo escolhia. Qual a maneira que ele escolhia? Com calma. Então, a expressão com calma, se eu fosse classificar segundo as classes gramaticais, seria a locução adverbial. Mas, sintaticamente, é um adjunto adverbial. Ok? O adjunto adverbial pode ter diferentes classificações de acordo com o que expressa dentro do enunciado. Então, para classificar os adjuntos adverbiais, eu preciso analisar a frase e ver em qual contexto esse adjunto adverbial está sendo inserido naquela frase, ok? Vamos aqui alguns exemplos juntamente com a sua finalidade dentro da oração, tá? Dentro da frase. Pode estabelecer relação de causa. Como assim? Às vezes gritava de desespero. De desespero está indicando a causa, o porquê que ele gritava, tá? Ele gritava por quê? Porque ele estava desesperado, ok? Companhia, fique comigo, né? O comigo tá trabalhando juntinho do verbo fique. Condição, não saiam sem meu consentimento, tá? Então, a condição para ele sair é que tenha o consentimento da pessoa. Dúvida, talvez ele volte para mim. Talvez, né? A própria expressão talvez já dá uma ideia de dúvida, né? Finalidade, haviam deixado um espaço. Qual a finalidade deles terem deixado um espaço? Para a colocação da mesa. Instrumento, a professora bate com a régua na mesa. O que ela utilizou para bater? Com a régua. Poderia ser utilizado outro objeto, de repente o estojo, não sei, tá? Mas ela bateu com a régua na mesa. Intensidade, eu vi uma mulher verdadeiramente bela, né? Verdadeiramente, né? Tá dando ideia de intensidade. Lugar, sou um lírio na correnteza. Então, na correnteza está indicando lugar, tá? Meio, passei a tentar levar o barco pelo leme. Qual o meio que eu levei o barco, né? Pelo leme, tá? Modo, volta pacientemente ao ponto de partida para recomeçar. Qual o modo que eu voltei? Pacientemente. Negação, Maria Amália não respondia. Então, ela não respondia. Estou negando que ela não respondia. Tempo, agora ele já não ouvia mais nada. Poderia ser antes ele não ouvia mais nada. Então, assim, você vai ter que analisar a oração, a frase e ver em qual contexto esse adjunto adverbial está sendo inserido, ok? Lembrando que se eu fosse classificar segundo as classes gramaticais, essas expressões destacadas seriam advérbios
ou se eu tiver uma expressão, eu classificaria como locução adverbial. Sintaticamente, todas essas expressões destacadas aí são adjuntos adverbiais, ok? Bom, galerinha, espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida a gente tira no decorrer das nossas aulas online. Fiquem com Deus, grande abraço.